Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar das exportações de carne bovina da Marfrig. Vou conversar com Cristiano Palavro, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar da nova safra brasileira, o que esperar da nova safra. Vou comentar da união, da fusão entre Marfrig e BRF, que parece estar chegando ao fim. Vamos comentar também das exportações de café pelo Brasil. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando das exportações de carne bovina da Marfrig. A Marfrig, ela divulgou agora um comunicado ao mercado afirmando que a nova política tarifária dos Estados Unidos não deve afetar a companhia. De acordo com um fato relevante enviado à CVM, o portal, ou melhor, o total de exportações de carne bovina e processados para os Estados Unidos das unidades do Brasil foi de 7 mil toneladas. O número, ele representa 1,4% do total de toneladas vendidas pela Operação América do Sul e 0,18% do total de toneladas vendidas da companhia consolidada. As operações no Brasil, elas continuam operando normalmente, sem interrupções nas linhas de produção e em plena capacidade, sem impactos na receita e na rentabilidade da companhia. Vale ressaltar que as carnes ficaram de fora das isenções tarifárias da Casa Branca e deve receber uma tarifa adicional de 40% a partir do dia 6 de agosto. Na última sessão, o papel da Marfrig derreteu mais de 10%, isso na Bolsa, com essa notícia. A empresa afirma que continuará acessando os Estados Unidos por meio de suas operações no Uruguai e Argentina e que as exportações para o país totalizaram 27 mil toneladas no ano de 2025 até agora. E agora vamos comentar da união, da fusão Marfrig e BRF, que parece estar chegando ao fim. Essa fusão entre Marfrig e BRF, que passou por alguns questionamentos, isso de acordo com o comunicado de 71,4% dos acionistas minoritários da BRF, aprovaram os termos do acordo com a Marfrig sem incluir as abstenções. Acionistas representando 90% do free float da BRF votaram, segundo o documento. O próximo passo foi a Assembleia Geral Extraordinária, que deliberou sobre a incorporação de suas ações, realizada no dia 5 de agosto deste ano, às 11 horas da manhã, exclusivamente em formato digital e por meio da plataforma Zoom. E para participar, os acionistas deverão, ou melhor, eles enviaram a documentação exigida pela plataforma QI Central até o dia 3 de agosto. As AGEs, elas foram suspensas 2 vezes pela CVM após questionamentos dos acionistas minoritários sobre as condições dessa fusão. E na Assembleia, os acionistas irão votar a proposta de incorporação das ações da BRF pela Marfrig. Se aprovada, a BRF se tornará uma subsidiária integral da Marfrig, com os acionistas recebendo 0,85 ação da Marfrig para cada ação da BRF que possuírem. A operação também prevê cancelamento das ações em tesouraria e direito de retirada para acionistas dissidentes. A fusão, ela é parte de uma estratégia para consolidar as duas companhias em uma plataforma mundial de alimentos com ganhos de escala, eficiência e expansão internacional.
A consumação da operação, no entanto, depende da aprovação dos acionistas de ambas as empresas e do cumprimento de determinadas condições previstas no protocolo. E agora vamos comentar das exportações de café pelo Brasil. O volume de exportações dos cafés aqui do Brasil alcançou um recorde no ano cafeeiro do ano passado, totalizando 46 milhões e 100 mil sacas de 60 quilos, de acordo com dados do Sumário Executivo do Café, analisados pelo consórcio Pesquisa Café. O número representa um crescimento de 30,6% em relação ao total exportado em 2023, quando foram vendidas 35,3 milhões de sacas ao mercado externo. Segundo o relatório, os Estados Unidos lideraram as importações, sendo responsáveis por 16,5% das compras, o equivalente a 7,6 milhões de sacas. O volume exportado ao mercado norte-americano representa um aumento de 40,7% em comparação a 2023, quando o país adquiriu 5,4 milhões de sacas. Os Estados Unidos, eles foram o maior destino do café brasileiro, consolidando a sua posição no topo do ranking dos importadores no ano passado. Pelo menos é o que apontou o consórcio Pesquisa Café. Em seguida, veio a Alemanha, em segundo lugar, com 7,3 milhões de sacas importadas, o que representa 15,8% das exportações. A Bélgica registrou expressivo crescimento de 100% e está em terceiro lugar em relação a 2023 e adquiriu 4,4 milhões de sacas, o equivalente total de 9,5%. E a Itália adquiriu 3,9 milhões de sacas, portanto está em quarto lugar, respondendo por 8,5% das vendas brasileiras, enquanto o Japão ocupou a quinta posição, com 2,3 milhões de sacas importadas, representando 5% das exportações. As compras de outros países, como Espanha, Turquia, Holanda, Rússia, Reino Unido, Coreia do Sul, Canadá, Suécia, França e Colômbia, completaram o volume exportado em 2024, conforme indicado no sumário executivo. E agora vamos comentar um pouquinho do mercado da bovinocultura. Há pouco mais de 20 anos, a seleção na bovinocultura de corte, o melhoramento genético na bovinocultura de corte aqui no Brasil, ele seguia critérios essencialmente visuais. Animais bonitos, grandes, premiados em pista e de boa conformação racial era sinônimo, vamos dizer assim, de qualidade. Mas essa lógica mudou e mudou radicalmente. Hoje, o animal ele é visto por dentro. A genética deixou de ser coadjuvante e passou a ser o motor de uma transformação silenciosa, mas profunda, que reposicionou o Brasil como potência mundial na produção de carne bovina. E essa guinada, ela começou com a adoção de avaliações técnicas e objetivas, que colocaram atributos como precocidade sexual, eficiência alimentar, qualidade de carcaça e adaptação ao clima tropical no centro da seleção. E a chegada da genômica acelerou esse progresso, permitindo identificar já em animais jovens características complexas e de alto impacto econômico. Biotecnologias reprodutivas como a IATF e a produção in vitro de embriões encurtaram o intervalo de gerações e democratizaram o acesso à genética de ponta, beneficiando até pequenos produtores. O cruzamento industrial, combinando rusticidade
zebuína e precocidade taurina impulsionou a qualidade da carne e abriu portas para mercados premium. Hoje, a pecuária brasileira entrega um rebanho mais produtivo, eficiente e adaptado, capaz de oferecer carne de alto padrão com sustentabilidade. Agora, o futuro aponta para uma integração ainda maior entre genética, tecnologia e gestão. E para um Brasil cada vez mais competitivo na missão de alimentar o mundo com qualidade. Esse é o propósito do futuro da pecuária de corte. E agora vamos falar um pouquinho de plantio direto, que completa agora 50 anos aqui no Brasil. E nesses últimos 50 anos, o agronegócio brasileiro avançou de forma inédita, apoiado por condições climáticas favoráveis, solos disponíveis, inovação tecnológica e pelo espírito empreendedor de seus produtores. Entre tantas conquistas, o Sistema Plantio Direto na Palha, o SPD, se destaca como um divisor de águas ao visualizar e também viabilizar uma agricultura produtiva e conservacionista adequada aos solos e condições tropicais do Brasil. Segundo o artigo dos agrônomos Décio Luiz Gazzoni e Pedro Luiz de Freitas, pesquisadores da Embrapa e membros da Academia Brasileira de Ciência Agronômica, publicado como opinião pessoal, o sistema de plantio direto é mais do que uma técnica agrícola, é a base da intensificação sustentável no campo. Ao evitar o revolvimento do solo, manter cobertura permanente e praticar a rotação de cultura, o sistema protege a fertilidade do solo, evita a erosão e contribui para o aumento dos estoques de carbono. Hoje, o Brasil possui a segunda maior área de plantio direto do mundo, com cerca de 33,8 milhões de hectares. Embora menos de 10% adotem plenamente os 3 princípios técnicos do sistema, o impacto do plantio direto vai além da produtividade. Estudos como o liderado pelo professor Moraes Sá mostram que a prática permite recuperar e até aumentar os estoques de carbono em relação à vegetação nativa. Isso transforma a agricultura em parte da solução climática com capacidade de reduzir emissões de gases de efeito estufa. Um outro exemplo promissor é o sistema de integração lavoura-pecuária e floresta, que, segundo pesquisa da Embrapa Meio Ambiente, acumula anualmente até 5 toneladas de carbono por hectare no solo. Para os autores, o fortalecimento do sistema de produção de plantio direto exige políticas públicas, comunicação eficaz e, sobretudo, investimentos contínuos em ciência e tecnologia. Só assim será possível aliar produtividade, segurança alimentar e preservação ambiental diante das climáticas da pressão mundial por desmatamento zero. E depois do intervalo eu vou conversar com Cristiano Palavro. Ele é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar da nova safra brasileira. O que esperar dela? Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios. E nós vamos falar aí da safra brasileira, o que esperar da safra. Tem muita coisa acontecendo daqui até outubro. As coisas estão tomando um rumo muito preocupante, taxa de juros, insegurança política aqui no nosso país, problemas externos, tudo isso contribui para que o empresário mesmo, ele tire o pé do acelerador, porque, na verdade, nós estamos diante de um grande ponto de interrogação. Agora, em Goiás, por exemplo, nós estamos com um problema no CAR, Cadastro Ambiental Rural, porque está sendo
feita uma nova plataforma do CAR que vai entrar para valer a partir do dia 11 de setembro e até lá ninguém consegue fazer empréstimo bancário devido a esse problema no CAR, porque todos os registros, os números de registros do CAR do produtor rural não estão na plataforma e só vai estar na plataforma a partir do dia 11. Então, dia 11 a plataforma volta ao ar, porém experimental. Então, vai atrasar esse problema de empréstimo em cooperativas, em bancos, por parte dos pequenos, médios e grandes produtores. Isso também é óbvio que traz problema. Agora, quando a gente passa isso em nível Brasil, aí a coisa fica complicada. Ronald Macuco, bom dia, tudo bom? Vários temas dentro de um só, né, Antônio? Você viu? Safra com dificuldade financeira, crédito limitado, dificuldade em plataformas. E bom dia, muito bom estar com você novamente. E desse tema que, se você olha a safra 22 para 23, o principal problema dentro da agricultura era o arrendo. O arrendo era o fator que pesava. 23 para 24, a gente teve uma alta dos fertilizantes. Já de 24 para 25, a gente viu que o crédito era o grande fator. E esse ano, a preocupação não é nem com o crédito. O maior sócio hoje dentro da atividade do produtor não é o fertilizante, não é o químico, não é a semente, mas é o crédito. Faz uma conta simples hoje. Você financia uma roça hoje, se você faz um barter, que é a relação de troca por produto, é 21, 22, até 23%. Então, se você tem 1 milhão ali de faturamento, seu lucro líquido hoje fica na casa dos 15, 16. Então, 160 mil. Opa, quer dizer que outros 22% desse montante de 1 milhão aí, ele é juro, Antônio. E esse juro vai para quem? Para os grandes bancão, para os grandes mercados, e aí o mercado financiarizado mesmo. Por quê? Se a taxa de juros não cai, fica com dificuldade de eu ter uma expansão de abertura de novas áreas. E aí, isso vira uma cadeia que eu preciso trazer um alerta aqui nesse momento. A gente, pela primeira vez, depois de 20, 25, 30 anos do Brasil crescer na área de soja, pela primeira vez a gente estima na pátria que o Brasil, Paraguai e Argentina, a gente deve ter uma desaceleração em média de 0,7%. Não é nem 1% não. A gente deve ter uma área crescendo um pouco menor. Brasil, alguns estados ainda vai ter área crescendo, como é o caso do Maranhão, o caso do Piauí, áreas essas que estão em expansão agrícola, pessoas vindo do Rio Grande, tentando buscar o norte como uma alternativa, uma salvação da sua lavoura. Você já noticiou aqui quanto é a média de produtividade de um produtor do Rio Grande do Sul, Antônio, nos últimos 5 anos? 40 sacas por hectare? 38? Como é que eu fecho a conta pagando, produzindo 38 sacas? Não paga nunca. Então, assim, o médio Brasil, o centro-oeste, vem entregando números interessantes. A gente estava até falando, uma fazenda verticalizada. Eu tenho muitas vezes uma pecuária, eu tenho um arrendo, quem aqui vive, eu tenho uma área que eu dá para botar grão, para melhorar esse pasto, daqui 5 anos eu pego de volta, ou não. O grão foi uma alternativa nos últimos anos. Mas a pecuária, mantendo uma arroba acima dos 300, eu começo a olhar para a pecuária como algo alternativo. A soja não está entregando o que prometeu ou o que era esperado nos anos anteriores. E a gente tem um grande problema diante de tudo isso que o Ronald falou. Além de tudo isso, nós temos uma indústria agropecuária a céu aberto. Então eu vou trazer um tema aqui, Antônio. Que aí a gente não sabe se faz sol, se chove, se colhe, se não colhe. É uma incógnita muito grande. Além de tudo que está acontecendo, nós temos ainda esse gargalo, né? É um fator que muitas vezes, quando eu, Ronald Macuco, sou consultor, analista de mercado, mas na pessoa física eu sou pecuarista. E você aqui defende muitas vezes que a gente precisa industrializar a nossa cadeia, verticalizar ela. Mas ela é interessante, vai gerar riqueza, eu entendo sobre isso. Mas o Brasil cresceu a sua área de soja, Antônio, com sua indústria de esmagamento de soja interna muito parecido ou crescendo levemente. Quem cresceu faz exportação. O Brasil hoje esmaga 52 milhões a 55 milhões de toneladas de soja internamente e a gente exporta em torno de 106, 107 milhões de toneladas. Por que não esmagamos mais aqui internamente? Porque não há essa demanda por farelo e óleo no mundo esmagado do Brasil. O nosso grande comprador, ele quer comprar o grão in natura. E aí o Brasil, nos últimos 10 anos, você olha em 2015, a gente produzia 70 milhões de toneladas de soja.
Em 2025, 24, 25, a gente produziu 170, 100 milhões a mais, Antônio. Tá. É muita coisa. Mas aqui tem um fator. A nossa vizinha aqui, a Argentina, ela industrializou. Mas olha a produção de soja na Argentina nos últimos 10 anos, de 2015 a 2025. Ela continua os mesmos 48, 49 milhões de toneladas. Não sai disso, Mas a Argentina esmaga internamente. Perfeito, mas ela não cresceu a sua produção. Continuou esmagando. Então, nosso grande mercado na soja foi exportação. E o pecuarista, o produtor rural que nos assiste aqui, ele é um agropecuarista, ele é um pecuarista, ele é um produtor de grão. Ele não é dono da indústria. Não é. Então, se a indústria não pagar mais, vamos olhar para os frigoríficos. Se o frigorífico não me paga mais no meu boi para abater no Brasil, a exportação leva meu animal vivo. Muitas vezes a exportação paga mais do animal vivo. Então, assim, a cadeia agropecuária, ela é muito ampla. Mas o negócio do produtor é produzir. Se não estiver pagando mais, não adianta nós querer verticalizar uma cadeia se eu vou sacrificar o produtor rural. O negócio do produtor rural é produzir arroba cada dia mais barato, eu sei que é difícil, mas no final não é nem produzir mais barato, é sobrar mais lucro no bolso de vocês, pecuarista e produtor rural. Porque não adianta eu estar produzindo 90 sacas de soja com custo de 80. É melhor produzir 70 com custo de 50. Eu estou menos alavancado, eu estou com menos risco dentro da minha fazenda. O que eu sempre digo, às vezes não é o preço da arroba que vai indicar a sua margem, entendeu? Às vezes você com uma arroba muito mais barata, você tem uma margem muito maior. E isso nós não estamos aqui negligenciando uma de questão de melhoria na genética, de melhoria no investimento do nosso parque de máquinas na fazenda, de perfil de solo. Eu estou dizendo que muitas vezes nessa busca por industrializar, por crescer, por verticalizar, cada dia eu estou produzindo mais, mas com um custo desse tamanho. Antes eu produzia menos, mas meu custo era desse tamanho. Então sobrava mais dinheiro no bolso de você, pecuarista, no bolso de você, produtor rural. E nessa cadeia agro, o produtor, ele se eu não tenho uma indústria de carne, se eu não tenho uma indústria de ração, se eu não tenho uma indústria de fertilizante, muitas vezes eu estou pagando uma conta que muitas vezes o mercado tem que absorver junto comigo. Não dá para eu ver uma rentabilidade de um grande frigorífico com capital em aberto em bolsa, tendo num trimestre 77% de rentabilidade. Ronald, a verdade é o seguinte, nesses últimos 10 anos, muita coisa aconteceu no sistema produtivo, não só no agro, mas no geral. Muita coisa mudou, novas metas de produção, conceitos de gestão, muita coisa se alterou, foi alterada. Muita gente dizia o seguinte, não, a população está aumentando, nós temos que aumentar a produção. Não é bem assim, porque nós aumentamos aqui, mas tem muita gente produzindo mais também. Sim. Entendeu? E nós é o único setor que infla o próprio setor, que gera inflação Entendeu? de produto. Então, é igual o pessoal do frango e do suíno, principalmente do suíno. Deu problema no mercado, o que eles fazem? Começa a bater fêmea. Acabou. O petróleo, Antônio, vamos pensar no petróleo aqui. A indústria de petróleo, preço está ruim. A OPEP segura a produção, o preço explode. Sobe, numa semana sobe $10. Não é um exemplo? O preço está caro, eu aumento um pouco a produção para manter, para que... Só que o boi é complicado, o boi são 3, 4 anos para você mandar um boi frigorífico. A área de soja que eu decidi abrir hoje, como é que eu vou voltar atrás, Antônio? Eu tive um não tem investimento, jeito. eu comprei uma máquina, eu arrendei um contrato de 5 anos. E é um investimento alto, não é coisa pequena não, é muita coisa. Meu amigo, acho que é um tema interessante que tem... É um tema interessante que vamos discutir no decorrer desse ano com muita frequência. Que dá conversa para mais de metro isso aqui. Agora, o que a gente tem que fazer é ter uma visão de mercado, tanto local, nacional, internacional. E eu acho que não ir muito afoito às coisas. É melhor você, ao invés de plantar 200 alqueires, planta só 100. O seu lucro vai ser menor, mas o seu risco também vai ser menor. Em vez de estar arrendando terra em outro lugar, verticaliza muitas vezes, bota um pivô. Tem muita coisa para fazer. Acrescenta, é algo crucial, entendeu? Acho que nós estamos num momento onde precisamos entender isso. Nós nunca vivemos sanções tão graves como estamos vivendo agora. Nunca viveu, não. Nós já vivemos seca, já vivemos gripe aviária, já vivemos aqui ferrugem asiática, mas taxações? Poucas vezes, né? Nós estamos aprendendo tudo de novo. Ronald, muito obrigado, um bom dia e até a próxima. Muito obrigado, meu amigo. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Ter problemas na vida é inevitável. Ser derrotado por eles é uma opção. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.